ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, cantemos. Deixa a luz do céu Entrar. deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse pequenino evangelho que nós escutamos, nessa pequena perícope, nós temos um movimento de envio e de resposta, né? Proposta, resposta. O evangelho começa dizendo assim: como o Pai me amou, eu também vos amei. O Pai, o frontal da Trindade, enviou o Filho ao mundo. Eles se amam tanto que são um só. Ele enviou o Filho para que o Filho possa dar a vida, resgatar os pecadores e assim glorificar o Pai. Para cumprir essa missão de amor, o Filho teve que corresponder a dois eixos. Eu já até falei isso em outra homilia. O primeiro eixo é a obediência ao Pai, ao seu projeto. A segunda é amar os discípulos, ou a obra que ele veio realizar. A união dessa resposta de obediência e de fidelidade no cumprimento da missão vai chamar isso aqui permanecer. O Pai me amou, eu também vos amei. Então Jesus se torna o instrumento ou mediador do amor de Deus, do projeto de Deus, por causa da sua fidelidade. Então Jesus permanece no Pai, porque mesmo sendo enviado, ele obedece o Pai e é fiel ao projeto que o Pai deseja. Aí aqui Jesus faz a relação. Ele diz assim: permanecei no meu amor. Ele quer que os discípulos
assim como ele permanece com o Pai, que ele permaneça no amor de Jesus Cristo. E da mesma forma que acontece aqui entre ele e o Pai, Jesus entre o Pai e a missão, ou a igreja, ou o mundo, ele quer também que seus discípulos façam. Então agora os discípulos, Jesus envia os discípulos, porque os ama, e deseja que os discípulos sejam obedientes ao que Jesus ensinou, e que os discípulos sejam fiéis à missão que ele está confiando a eles. E aí nós temos dois eixos, não sei se dá para entender, se me fiz claro. Assim como eu permaneço no meu Pai, vós deveis permanecer em mim. Repito, o Pai enviou o Filho veio com a missão de nos salvar. Esse amor do Pai, ao enviar o Filho é obediente ao Pai, em tudo. E é fiel àquilo que ele veio fazer, que o Pai deseja. Essa obediência e fidelidade cumpre essa permanência no Pai. Torna eles um só. Aí o Pai envia o Espírito, os discípulos. Os ama e os envia. E os discípulos permanecem em Cristo, também obedecendo a Jesus e sendo fiel à missão que Jesus confia a eles. Mas aí vem aqui o terceiro ponto. Como fazer essa obediência? Como é viver essa permanência em Cristo? Como é que eu não saio dessa relação com Cristo? Ou, fazendo a pergunta melhor, quando é que eu deixo de permanecer em Cristo? Quando é que eu perco a comunhão? Né? Porque outra palavra para permanência é comunhão, né? Jesus comungava com a obediência, comungava dos interesses do Pai, né? Comungava ao ponto de realizar o que o Pai queria. Aí, aqui se manifesta de duas formas: quando eu quebro essa obediência, ou quando eu sou infiel ao que o Senhor me pede. E aqui se resume em guardar os mandamentos. Porque os mandamentos são extensão da fé. Eu creio em Jesus, aí eu obedeço às suas palavras, escuto as suas palavras e as realizo. Então, os mandamentos, toda fé gera uma moral, um agir de acordo com a fé, um agir de acordo com a fonte de instrução, ou conforme a instrução daquele que nos enviou dá. Então, o que isso significa na prática? Que a gente não permanece em Cristo, rompe a comunhão, quando a gente desobedece os seus mandamentos, ou não cumpre a sua palavra. Tanto é que quando você vai, e deveria pelo menos fazer, o exame de consciência todos os dias. Aí você qual que é a matéria do exame de consciência? Os mandamentos. Aí você para lá e fala: eu amei a Deus sobre todas as coisas, estou vendo se eu estou sendo obediente, cumprimento, né? Eu honrei meu pai e minha mãe, eu faltei à missa aos domingos, deixei de rezar, falei mal do meu irmão, pequei contra o meu corpo, contra o corpo do outro, guardei mágoa no meu coração, desejei mal para as pessoas, violando os mandamentos, eu perco, eu saio, eu deixo de viver no Senhor, né? Então o pecado é justamente esse quebra dessa permanência, que pode ser recuperado pelo sacramento da confissão. Usando o evangelho de domingo, corta o ramo da videira, não permanece mais, porque o ramo não foi fiel à videira.
não foi fiel à fidelidade dos frutos. Cortar significa romper com a seiva. Cortar significa não produzir frutos, não ter o necessário para produzir os frutos. Então, queridos irmãos e irmãs, é necessário permanecer no Senhor. Permanecer no seu amor significa, diz o evangelista, obedecer os seus mandamentos. Para que essa corrente que começa no Pai chegue até os frutos. Para que o Pai que plantou chegue até os frutos. Passando pela videira que é o Jesus, passando pelos ramos que são os seus discípulos, culminando nos frutos. E aqui o último ponto que ele destaca é a alegria. Se eu rompo, corto a permanência em Deus, e também eu não vou gozar da sua alegria. Mas se eu cumpro, a alegria do Senhor está em mim. Não só está em mim, mas ela chega à plenitude. Então nós devemos nos perguntar, não é? Você obedece os mandamentos? Você tem permanecido no Senhor? Porque às vezes nós queremos mudança na nossa vida, sabe? A gente quer que as coisas sejam melhores, mas tem muito tempo que a gente não se confessa, tem muito tempo que a gente abriu espaço para o desânimo, para a descrença entrar. Há muito tempo que você está difuso, não consegue focar, não consegue eleger prioridades, o que vai aparecendo você vai fazendo, não é? Aí vem pecado, aí vem os problemas, quer dizer, e aí você não está em estado de graça, e aquilo que é 20 quilos vira 50, né? Porque sem a força de Deus é difícil vencer as dificuldades, porque elas sempre virão, como as ondas do mar. Tem hora que a gente está na maré alta, né? Os problemas, né? Tem hora que está na maré baixa, mas as ondas sempre vêm. Tem hora que ela invade, tem hora que ela fica mais para quem. Então, quando você olha para o catecismo da igreja, você vai ver que a segunda parte dele é isso. A primeira, a fé, o que nós cremos. Segundo, os mandamentos, como nós devemos viver. Concluindo o nosso raciocínio, como o homem deve viver? Ele deve viver no amor de Deus. E como ele vive no amor de Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Então o homem precisa dar uma resposta de amor a Jesus, fazendo aquilo que ele pede. Ele precisa dar uma resposta de amor a Jesus, cumprindo a missão que ele confiou. Ele precisa dar uma resposta de amor ao Senhor, para que a vida dele seja feliz, alegre. Mas mais do que dar uma resposta de amor, o homem precisa deixar-se amar por Deus. Fazer a experiência do amor de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, é simples, não é fácil, mas é simples. E a gente tem que se esforçar muito para não perder essa comunhão, para viver sempre no Senhor, né? Para gozar da sua seiva, para que Ele possa, através de nós, gerar muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.